Estamos aqui com a secretária de Meio Ambiente, a Rafaela, que vai falar um pouquinho pra gente sobre descarte adequado de lixo em Canoinhas. Bom dia, secretária, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. A gente está tendo muito problema, né? Principalmente na questão, na área central do nosso município. Da questão de colocarem lixo em local que não se deve, no horário que não está previsto, e ocasionando uma série de dificuldades, tanto para os coletores, né, quanto para os pedestres que precisam para utilizar as lixeiras, né, que estão nas calçadas, praças, enfim. Então nós temos hoje, né, a GR, né, que faz a coleta, e que a gente pede encarecidamente que toda a população nos ajude a manter a nossa cidade limpa, né? Por quê? Porque o que acontece? Coloca-se o lixo de manhã e o caminhão da coleta é à tarde ou é à noite. Aí, cachorro, algum, né, catador de lixo ainda que está abrindo, né, essas sacolas, e aí vira aquela sujeira, né? Então a gente pede encarecidamente que a população, tanto os residentes quanto os comerciantes, né, respeitem o horário e dia de coletas. Aí nós temos também a questão do horário. Então o que acontece? No centro, ele passa todo dia, o caminhão passa todo dia. E nas outras áreas tem determinados dias e horários. No centro, o caminhão entraria a partir das 18 horas, porque é muito movimento, então fica difícil para fazer a coleta. Então nós gostaríamos que o pessoal do comércio e das residências no centro retirem todo o resíduo, né, a partir das 17h30, para que não haja esse acúmulo de material e ocasionando daí toda essa dificuldade que nós estamos tendo. E o pessoal que... é mais perto do horário. Isso. O pessoal que mora fora do centro, secretária, aonde que o pessoal consegue ter essa informação de qual é o horário certinho da coleta, os dias da coleta? A gente tem essa informação no site da prefeitura, enfim? Sim, nós temos no site da prefeitura, temos no Instagram, e também tem a Secretaria de Meio Ambiente, que pode ligar no 3621-6117, e para ter essas informações. Perfeitamente. Em relação à coleta na área rural, secretária, imagino que também deva ter uma logística específica, tanto da empresa que realiza a coleta, quanto dos moradores. Eu acho que essa é uma instrução importante que a gente deve passar para o pessoal que está assistindo a gente, porque por ser área rural, acho que os dias também são dias específicos, horários específicos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na área rural, nós temos as coletas aos sábados. Então ela é dividida, nós temos, ela começa bem cedinho e vai até as 4 da tarde. Nós temos aqui, eu tenho aqui a informação, é dividido pela logística ali, né? Nós temos aqui no Salto, no Distrito Felipe Schmidt, localidades, Barra Mansa, né, localidades, Distrito de Paulo Pereira e outras localidades. São 4 logísticas, né, utilizadas para fazer a coleta seletiva. Então, o material, ele tem determinados locais em que o caminhão passa e aí faz a coleta. Nós temos também esse cronograma, né, ele também está disponibilizado, para que aconteça da forma mais correta possível. Sim. Em relação nós temos a questão da separação dos resíduos, né, que eu acho que é muito importante, tanto para facilitar na coleta, quanto para o meio ambiente de uma maneira geral, né? Nós temos que separar ali adequadamente o tipo de resíduo para facilitar na questão da coleta. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, a importância da separação correta dos resíduos ali em relação a isso. Então, nós temos hoje uma cooperativa, né, que recebe todo o material reciclado. Nós temos essa questão do lixo reciclado no interior. Nós temos o lixo encaminhado pelo programa Moedouro Verde
e nós temos o lixo normal da rotina, né? Todos os dias. O que acontece? Nós temos que aumentar essa reciclagem. Então, no município, nós vemos ainda muita questão de resíduos reciclados junto com o resíduo orgânico. Então, também é uma questão de conscientização. Esse material, todo esse material reciclado, ele vai para uma cooperativa. Então, nós temos a questão social, nós temos a questão ambiental toda inserida. Então, fica a ideia, né? Jogar essa ideia para que todos possam colaborar, né, com a separação desse material, evitando que vá para aterro. A prefeitura paga, né, o contribuinte paga, mas a prefeitura paga mais ou menos R$130 mil só mensal, só para destinação em aterro. A GR também fez esses dias, Rafaela, um alerta que não tem como o coletor ficar catando lixo na calçada, na rua, né? Então, essa questão do quem joga lixo na rua e não coloca nas lixeiras, né? Sim, é um problema meio que geral, assim, né? Toda a nossa, o nosso, como é que fala, perímetro urbano. A gente evita, né, de notificar para punir, né? Então, a gente quer comunicar, quer informar as situações, assim, que quando a gente vê algum lixo jogado na rua, né? Pega o lixo, coloca na lixeira. Ah, mas não tem lixeira. Guarda e coloca em outro lugar, né, numa sacolinha, para futuramente colocar no lixo. É questão de educação, é questão de conscientização. Ainda sobre essa questão da separação dos resíduos, que você comentou que os resíduos recicláveis vão para uma cooperativa, como funciona exatamente essa parceria entre a prefeitura e essa cooperativa? Por que é tão importante que as pessoas separem os resíduos para que essa cooperativa tenha, né, enfim, resíduos recicláveis para que possam trabalhar? Enfim, explica um pouquinho para a gente essa questão dessa parceria. Tá. Então, todo o material que é coletado vai para a cooperativa, não vai para nenhum lugar além da cooperativa. Existe como é que fala, um contrato, né, em que a GR coleta e encaminha para a cooperativa. Na cooperativa, eles fazem a triagem de todo esse material. E mesmo assim, ainda sobra muito material inerte, né, então que não tem o que fazer. E ainda vai para o aterro. Então, seria de extrema importância a reciclagem. Quais que são os resíduos recicláveis hoje? Como que o pessoal pode separar esses resíduos do lixo orgânico? Seria interessante separar o resíduo de cada tipo, agrupar eles, ou todos os resíduos recicláveis colocar num pacote só, enfim, numa sacolinha só? Qual que seria a separação adequada desses resíduos? A separação adequada seria o material seco do orgânico, né? Por exemplo, plástico, vidro, ferro, todo papelão, né, papéis em geral. Seria toda essa questão, assim, do lixo doméstico, que eles chamam, né, do papel higiênico, para deixar, na questão do moedor verde, né. Então, nós temos a pesagem, né, do material, o encaminhamento para o mercado municipal para trocar os reciclados, como é que diz? Alimentos, né? Os alimentos. Então, a gente tem várias situações em que a reciclagem é de extrema importância para o município, né? E na questão social também ela é muito importante.
A senhora comentou um pouquinho sobre o programa Moeda Ouro Verde. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o programa, como que ele funciona exatamente, para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor. Tá. O Moeda Ouro Verde, então, é um programa que ele consegue unir o social e a segurança alimentar e o meio ambiente. Então, a pessoa chega lá no mercado municipal, onde tem inclusive nesse final de semana vai ter, chega com o seu material limpo, né? E vai fazer a pesagem. Cada quilo de material pesado equivale a 50 centavos de real, que seria 50 centavos, né? 50 centavos da moeda Ouro Verde. Aí a pessoa vai lá, com a moedinha Ouro Verde, ela vai lá e troca o seu material por alimento no mercado municipal. A pessoa, se ela quiser, ela pode acumular esse valor? Não. Ela tem que gastar no dia da pesagem dela. Não. Ela pode fazer assim, na moeda sim, mas ela não pode acumular lixo até 50 quilos por dia. Então, ela pode levar 50 quilos de material. Aí, no outro final de semana, ela pode ir tranquila com mais 50, né? Então, ela não pode... É o limite. Né? Então, existe esse limite de 50 quilos. E aí ela vai gastar o dia que ela quiser, né? O dia que ela tiver disponibilidade para ir no mercado. E 50 quilos equivalem a quanto mesmo? A 50 quilos é R$25, né? 50 centavos. Né? Certo. E como é que o pessoal pode, aonde que fica exatamente esse ponto para levar, para fazer a troca? Como que é mesmo? Ele fica então ao lado do mercado municipal, ali na rodoviária, perto da rodoviária, né? E esse mês teve dia 5 e vai ter dia 19. Geralmente são 2 vezes por mês, né, que acontece essa troca. A ideia da gestão é expandir para os bairros, né, para que todos tenham, além de levar lá o seu resíduo, de reciclar esse resíduo, ter também uma alimentação saudável, com agricultura familiar enfim, com a segurança alimentar. E a partir de qual horário que vai ser agora no dia 19? Das 8 ao meio-dia. Perfeito. Das 8 ao meio-dia. Em relação a um tipo de descarte muito específico agora, secretária, que o pessoal eventualmente acaba tendo muita dúvida, que seria de lâmpadas e pilhas, né? Como é que a gente faz esse descarte adequado? Porque mesmo o pessoal pode considerar que lâmpada tem vidro e tal, e que é um resíduo que deve ser separado como um resíduo reciclável. Inclusive, eu acho que é importante um alerta que, no caso de vidro, né, que sejam cacos de vidro, objetos perfuro-cortantes ali, é importante embalar também num jornal, alguma coisa assim, até por conta da segurança dos coletores, né? Mas em relação aos pontos de recebimento de lâmpadas e pilhas, como é que tem funcionado esse tipo de coleta aqui em Canoinhas? Como é que o pessoal pode fazer esse descarte de uma maneira adequada para não jogar no lixo comum? Hoje nós temos um coletor de lâmpadas, né, um depósito de lâmpadas ali na própria prefeitura, e de pilhas e baterias. A ideia é ter mais desses depósitos, né, ter mais desses recipientes que possam receber esse material. Nós estamos agora autorizando a implantação, né, de um barracão de pneus, que ele existia, né, esse barracão e queimou lá no Parque de Exposições. Então hoje a gente está pleiteando a autorização ambiental desse barracão, então, onde pode também receber os pneus. Então são os pneus lá no Parque Municipal, no Parque de Exposições, são as lâmpadas, pilhas e baterias ali na prefeitura mesmo. E nós vamos fazer agora uma campanha em setembro para o lixo tecnológico, que também é bastante importante, porque a gente vai... hoje tudo virou muito descartável, né? Então, celular, baterias, fones, e vai acumulando em casa e não pode jogar no lixo convencional, né? Qual que é o prejuízo para o meio ambiente, mais especificamente, caso o pessoal faça esse descarte de maneira inadequada? O que pode acontecer? Então, na questão dos pneus, né, a questão da dengue, né, que é o acúmulo disso, a questão da dengue, a questão de entupimento, né, de bueiros, até mesmo de córregos, tubulações. Na questão das lâmpadas, o químico, né? Então, de repente, esse químico,
lâmpada quebrada, vai para água, vai... Poluição do solo. Exatamente, também. Poluição do solo, água, as baterias também, né? A parte química dela em contato com o solo. Então, por isso que o correto é destinar, né? Num local próprio, né? Em relação a agendamento para coleta de galhos, imagino que deve ter muita gente aí que acaba fazendo esse descarte, jogando na rua, imaginando que o serviço de coleta vai pegar, vai fazer a coleta, e não é bem assim, né? Esse descarte tem que ser de uma maneira adequada, tem que ser feito com agendamento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Esse é um problema bem sério, ainda mais nessa época que o pessoal começa a fazer limpeza de terreno. Então, assim, a pessoa retira, ela faz a limpeza e retira lá no meio da calçada, impedindo pedestres, né, de estarem passando lá. Então, o que acontece? É necessário um agendamento, né? A gente tem o agendamento pode ocorrer via WhatsApp, pelo 3621-6117, ou lá na própria secretaria, ou por protocolo da prefeitura, no site da prefeitura. É simples, é só... É a GR também que faz essa coleta? Não, essa é a empresa dinâmica. Ah, tá. Isso. Então, simplesmente se pede o endereço da pessoa, um telefone de contato, caso haja algum problema de não encontrar o endereço. E a empresa tem até 10 dias úteis para fazer a coleta. Por que até 10 dias úteis? Porque às vezes acontece chuva, às vezes quebrou o caminhão, né, algumas questões. Então, seriam 10 dias úteis a partir do pedido. E aí é só entregar o endereço, né, manda o endereço e a gente vai lá e pede para fazer a coleta. E a senhora sabe dizer se hoje esse serviço da coleta de galhos em específico está com alguma fila de espera, ou está tranquilo? O pessoal que eventualmente estiver assistindo a gente, que esteja precisando desse serviço de coleta e quiser acionar, fazer o agendamento e tudo mais, tem esse prazo de 10 dias úteis, claro, mas a princípio pode até ser que antes dos 10 dias úteis já esteja resolvido o problema. Isso, ele tá dentro do cronograma, ele está dentro dos 10 dias, né? Às vezes acontece de vir antes, mas assim, depois é bem difícil que aconteça, a não ser por algum motivo específico, a gente entra em contato com a pessoa e explica, porque às vezes assim, a pessoa faz uma coleta um pedido de galhos, assim, que é muita quantidade. E no dia, às vezes a pessoa não consegue, a empresa não consegue fazer essa coleta, né? Porque o caminhão ali, ele tem uma medida que seria até 2 metros cúbicos por pessoa, né, por munícipe, mas a gente sabe que é bem mais que acontece, né, isso aí. Então, isso também acaba atrasando a coleta. A senhora comentou antes sobre o pessoal que eventualmente, como a Estela comentou, não faz o descarte adequado numa lixeira, deixa na rua, deixa na calçada, enfim. Como é que funciona essa questão das notificações dos imóveis sujos e calçadas e tudo mais? Da secretaria tem notificado essas pessoas? Como é que tem funcionado isso? Nos terrenos com vegetação alta e com lixo, a gente faz a notificação. A gente, mediante denúncia ou mediante vistoria mesmo, a fiscal está passando e vê ali um terreno que está em situação irregular. A gente faz a notificação. Já nas calçadas, a questão do lixo é muito difícil a gente notificar, porque de repente não é a pessoa que está jogando lixo. Então, seria injusto a gente notificar a pessoa porque está na frente da casa dela uma lixeira pública, né? E que está ali aquele lixo todo acumulado. Então, a gente pode notificar a calçada quando, de repente, ela estiver com um mato muito alto, né? Uma vegetação muito alta, ou com algum outro tipo de entulho, resto de construção, resto de até de galhos. A gente tenta ainda, né, chamar ali a pessoa e perguntar, mas tem algumas situações que a calçada é a continuação do terreno ali, com a vegetação, né, impedindo até de passar, né, até dos pedestres, né. E em relação a isso, a notificação consiste no que exatamente? No caso desses terrenos que estão ali com uma vegetação alta, às vezes com entulho, algum resíduo espalhado pelo próprio terreno, essas pessoas recebem essa notificação. Essa notificação consiste no quê?
Então, essa notificação ela é informativa, né? Ela solicita a limpeza e ali tem 30 dias, né, para fazer a limpeza. Caso não tenha sido feita a limpeza, o nosso Código de Posturas é uma infração, né? Então, é de 100 a 500 UFMs, essa multa. Então, aí, se a pessoa não pode fazer a limpeza, ela entra em contato com a prefeitura, né, com a secretaria e explica o porquê que ela não pode, naquele momento, estar fazendo. Tem muitos casos de inventário, muitos casos de pessoas que não estão mais em Canoinhas e têm o imóvel aqui e simplesmente não vêm dar manutenção. Então, são questões bem específicas, mas normalmente a gente faz a notificação e a pessoa limpa. E em relação a esses imóveis especificamente, a prefeitura não tem nenhuma ligação com a limpeza de um imóvel particular, um terreno que esteja ali com uma vegetação alta, enfim, a prefeitura não se envolve necessariamente nessa questão. Isso, né? Na verdade, como é um terreno privado, né? A gente está tendo, no jurídico, a gente está tentando fazer uma lei que, para a gente conseguir fazer uma coisa mais uniforme no município, né? Em que, de repente, equipes da prefeitura possam fazer a limpeza mediante um pagamento de uma taxa, ou a empresa terceirizada possa fazer mediante o pagamento do munícipe, né? Mas isso tudo é questão legislativa, né? A gente ainda tem que estudar bem certinho, ver a legalidade de tudo isso, né? Canteiros de flores no município, essa pauta, o que significa exatamente para a Secretaria de Meio Ambiente? Olha, foi desde junho, né? Nós estamos abrindo canteiros, limpando espaços públicos e plantando as mudas de flores. Estava muito tempo, né, sem ter essa manutenção, sem ter esse colorido na cidade, né? Então agora, essa semana, a gente quer ver se termina esse serviço, né? Que foi bastante trabalhoso, porque a cidade é grande, né? E a gente fez a principal, assim, que era um pedido pessoal da prefeita, que era a questão da Rubens Ribeiro da Silva, que tinha aqueles pedrinhos que atrapalhavam o trânsito, ocasionavam acidentes e tal. Então, aquele ali foi um pedido especial mesmo ali pra gente fazer a nossa entrada, né? Nosso cartão de visitas ali, quando você chega. Então, e agora a manutenção continua, né? Aí depois, em novembro, alteram-se as espécies das flores, então é um serviço contínuo de embelezamento da cidade. E como que é feita essa escolha de quais flores vão ser mantidas ali em qual período do ano exatamente, só para o pessoal ter uma ideia? São flores da época? Isso. Como é que funciona exatamente? Então a gente fez, como foi em junho, né, que a gente começou, são flores de inverno que aguentam geada, né, essas situações mais adversas. E no verão a gente acaba pegando outras mudas que têm uma longevidade maior, né? Porque daí começa em novembro e vai até, a gente crê que vai até junho, né? Então é específico mesmo por causa da sazonalidade, por causa da nossa estação, né? De chuva, frio, se bem que agora é tudo meio, não existe, né? Mas a questão da geada que é o mais preocupante, né? Esse ano até que não teve tanto, mas que tem plantas que não aguentam, né? Não resistem. Legal, secretária. Agradeço muito pela sua presença. Eu acho que trouxe várias informações super relevantes para o nosso público. Vamos terminar só falando sobre, de novo, os dias específicos de coleta, pelo menos no centro, dias e horários, só para o pessoal ter uma ideia, porque eu acho que essa é uma informação importante para o pessoal. Como a senhora comentou antes, o pessoal eventualmente tem feito o descarte em dias inadequados, horários inadequados. Acaba que a coleta não pega naquele momento, porque é num outro horário, enfim, só para o pessoal ter uma ideia, pelo menos no centro, e aí depois, em relação às áreas mais afastadas do centro e também na área rural, o pessoal pode acessar o site da prefeitura, as redes sociais, para ter uma ideia melhor. Então aqui o setor 4, que seria ali o quarteirão da NC, Rua 3 de Maio, José Boatês, Coronel Albuquerque, Vidal Ramos, Major Vieira, Francisco de Paula Pereira e Frei Menano Campos Laterais,
Essa coleta de resíduos sólidos, ela ocorre de segunda a sexta-feira entre 5h30, 17h30 e 19 horas, né? 5h30 até as 7 horas da noite. E aos sábados ela ocorre até às 14 horas. Né? Que esse seria ali aquele centrinho, o nosso centro comercial ali, né? Que então a quantidade de material é maior. E nos demais dias, ela ocorre então das 15 às 23h45 nas demais regiões ali do centro. Aí dos bairros, né, segue também outros horários que podem, para não se alongar, isso, para não se alongar aqui no... Você pode consultar esse cronograma ou no site da Prefeitura ou nas redes sociais da própria Prefeitura, ou também ligar na Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente. Qual que era o número? 3621-6117. Também é nosso WhatsApp. 3621-6117, também o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato para mais informações em relação ao cronograma de coleta em Canoinhas. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Acho que foram informações realmente esclarecedoras para o nosso público e ficamos à disposição para novas visitas. Muito obrigada pela oportunidade. Fica então só um apelo, né, que os munícipes residentes ou comerciantes que se atentem para essa, né, que a extensão da nossa casa, Sim, né, não é porque certeza. o passeio é público que nós temos que deixar daquela maneira como está ficando a nossa cidade. Perfeito. Fica então o apelo da secretária. Muito obrigado novamente.